Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aqui, vamos então continuar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o nosso primeiro programinha na linguagem C. Então, já estou aqui com o meu dev aberto, tá? Se você não viu a instalação, então é só ir na última aula, tá? Que a gente mostra lá. Então, vamos lá, vamos começar, ó. Então, para a gente iniciar um novo programa, a gente vem aqui, né? Pode ser aqui ou pode ser aqui no arquivo novo, tá? Arquivo fonte. E aí ele já abriu aqui a IDE para a gente começar a digitar. Então, esse 1 aqui já é a primeira linha, tá? Sem título, porque eu não salvei nada ainda. Na hora que eu salvar, então vai aparecer lá. Bom, para a gente começar um programa na linguagem C, a primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir algumas bibliotecas, ou uma só agora no começo, tá? Mas a gente precisa incluir bibliotecas para que ele busque, né, recursos de compilação nessas bibliotecas, ok? Então, para a gente começar, a gente coloca esse sinal, né, de hashtag, e aí você coloca a palavra include, e depois, entre maior e menor, a gente coloca essa primeira biblioteca aqui, ó, stdio.h, tá? O que é std? É de standard, né, abreviação de standard. I/O é de entrada e saída, né? Input, output, tá? Então, eu vou fazer um primeiro comentário aqui, tá, pessoal? Ó, 2 barras, tá? Para fazer comentário é mais ou menos igual a outras linguagens, né? Vou colocar aqui então, ó, biblioteca para entrada e saída de dados, tá bom? Então, beleza. Agora, a gente vai aqui iniciar o programa principal, tá? Então, para isso, a gente primeiro coloca int, aí escreve main, que é o programa principal, coloca dois parênteses, abre e fecha parênteses, porque isso é, na verdade, é uma função, né? A gente pode ver isso mais para frente, tá, pessoal? Por enquanto, a gente vai deixar assim para não ter muita informação para vocês, mas a gente vai inicializar dessa forma. Aí vem as chaves, né? Deixa eu colocar aqui na próxima linha aqui, ó. Tá, então essas chaves, elas são de início e fim, tá? Do nosso programa. Então, tudo que tiver aqui dentro dessas chaves faz parte do nosso programa, tá bom? É como se fosse assim, ó, deixa eu colocar aqui de novo um comentário. É como se fosse aqui o início e aqui o fim, tá? Do nosso programa. E aqui no meio, entre essas chaves, a gente escreve o que a gente quiser. Primeira coisa que a gente vai colocar é um comando de saída no C. A gente vai fazer aquele programinha, né, que sempre a gente faz quando a gente começa uma nova linguagem, né, que é o Olá Mundo, né, vocês já devem ter ouvido falar. E aí eu vou colocar esse comando printf. O que o comando printf faz? Ele escreve alguma coisa na tela, né, portanto é um comando de saída. Então vamos lá, abre parênteses, abre aspas, aí dentro dessas aspas agora é que a gente escreve o que a gente quer. Então eu vou colocar aqui, olá mundo, uma exclamação, terminei o que eu quero mostrar, no final eu coloco um ponto e vírgula. Então toda vez que eu terminar um comando, uma linha de um comando, eu coloco ponto e vírgula, tá bom? Eu não coloquei acento aqui de propósito, tá, gente? Porque é preciso preciso de um recurso aqui de formatação, que seria uma outra biblioteca, tá? Mas eu não vou colocar isso agora para não ficar muita coisa aí para vocês, tá? Então, esse é o nosso primeiro programinha na linguagem C, tá? Então, esse comando aqui, olha, deixa eu escrever aqui também um comentário. Imprime a mensagem na tela, tá bom? Então tá, então agora a gente vai rodar esse programa, tá? Então a gente vem aqui, ó, executar, aí tá aqui, tá vendo, ó? Você tem compilar,
tem só compilar, só executar ou compilar e executar. E também tem as teclas aqui, ó, de atalho, né? F9, F10, F11, tá? Então a gente pode usar depois só o F11. Então eu vou apertar aqui. Aí ele já abriu aqui numa pasta, né? Que eu já estava pronta aqui. Aqui eu preciso colocar o nome e aqui eu preciso escolher qual o tipo de programa que eu tô fazendo, né? Que no caso é o C. Então eu vou colocar aqui primeiro o nome, tá? Vou colocar o Lamundo mesmo, sem espaço, né? De preferência. E aqui então a gente muda para Source File, tá? Que é exatamente um programa em linguagem C, tá? Que ele vai compilar o programa fonte em linguagem C e vai até criar esse ponto C aqui, ó. Tá bom? E aí salvar, e ele já vai salvar, compilar e rodar. Aqui, ó. Então apareceu aqui, ó, Olá Mundo, certo? Esse é o nosso programinha. Aí você pode vir aqui. Aí, se a gente quiser escrever uma outra coisa, vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó, printf, de novo, né? Abre, quando a gente abre, ele já fecha. Isso aqui é próprio da IDE, né? Vou colocar agora aula de linguagem C, por exemplo. Terminei, venho aqui no final, ponto e vírgula novamente, tá? Vamos lá? Agora eu vou apertar o F11, tá? F11, né? Que é aquele atalho lá para compilar e rodar. Olha lá. O que aconteceu aqui agora, pessoal? Olha aqui, ó. Ele escreveu Olá Mundo e em seguida, né, já apareceu aqui a linguagem, certo? Linguagem C. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar eu quero pular linha. Eu quero que essa aula de linguagem C fique na outra linha. Então, eu preciso colocar um comando para pular linha. O comando para pular linha é esse aqui, ó, /N, tá? /N. Eu posso colocar aqui ou até posso colocar aqui, tá? Antes dele imprimir a mensagem, eu coloco também, funciona, tá? Então, executar, compilar e executar. Tá vendo aqui, ó? Aula de linguagem C. Então, ele escreveu já na outra linha, ele pulou a linha. Se eu quiser, então, colocar aqui também, tudo bem, ó. Se eu quiser colocar antes, né, de imprimir, tá? Olha lá, ele também faz isso. E outra coisa, eu tô dando Enter aqui, tá, pessoal? Ó, tá? Pressione qualquer tecla para continuar, eu tô pressionando o Enter aqui, aí ele volta. Se eu quiser colocar outros /N, ó, por exemplo, vou apertar o F11 agora, tá? Para ir no atalho aqui, direto. Olha lá, tá vendo? Ele pulou mais uma linha. Então, assim, se eu colocar vários /N, ele vai pular várias linhas, certo? Olha lá, tá? Então, é uma forma da gente pular. Deixa eu apagar aqui, tá? Então, se a gente quiser, deixa eu... Olha lá, agora tá bonitinho, tá bom? Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro programinha, tá? Então, na próxima aula a gente continua. Um abraço, até lá!